Olá, caros alunos, sejam muito bem-vindos ao nosso curso Informática Profissionalizante para o Mercado de Trabalho. Agora, damos início ao nosso módulo de número 2, Sistema Operacional. Vocês lembram que no módulo passado, vocês aprenderam a diferença entre hardware e software. Vocês também aprenderam o que era um computador e a diferença entre desktop e notebook. Tá? Então, agora vamos dar início ao sistema operacional. Sistema operacional, como vocês muito bem sabem, é o programa que gerencia todos os periféricos do computador, tá bom? Então, vamos lá. O que é um sistema operacional? Sistema operacional é um programa ou um conjunto de programas cuja função é gerenciar os recursos do sistema, definir qual programa recebe a atenção do processador, gerenciar memória, criar um sistema de arquivos e etc., fornecendo uma interface entre computador e usuário. Vamos lá. Então, pessoal, sistema operacional, ele é responsável por gerenciar os recursos físicos do computador, ou seja, gerenciar a parte de hardware, tá? Então, temos o computador físico, nele tem um HD, memória RAM e processador e a placa-mãe. Quando você deseja que o computador faça alguma função, por exemplo, você como usuário, quer que o computador abra o pacote Office, o Word do pacote Office, e você deseja fazer a edição de texto. Quando você vai lá na telinha do seu computador, encontra um programazinho, o ícone de um programa chamado Word, dá 2 cliques, o Word será aberto. Para que ele seja aberto, o sistema operacional do seu computador, por exemplo, o Windows 10, caso o seu computador seja o Windows 10, ele irá falar assim: processador, o meu usuário, que no caso vocês aí da telinha, pediu para mim poder estar abrindo o Word. Então, processador, processe isso aí. O sistema operacional vai falar para o processador processar. O processador vai processar e vai acionar a memória RAM para poder auxiliar no processamento e abertura desse programa para vocês. Em seguida, vocês vão começar a digitar o texto de vocês. O sistema operacional, cada texto, cada letrinha que vocês digitarem no teclado de vocês, o sistema operacional irá avisar o processador com o auxílio da memória RAM, que é aquela memória que não é permanente, a memória temporária, irá processar as informações do seu texto e o seu HD ficará ali à espera. Quando você resolver salvar o seu arquivo, salvar o seu texto, automaticamente o sistema operacional vai falar assim, ele, o usuário, que no caso vocês, quer salvar esse texto. Então, HD, salva esse texto aí para ele. Então, nesse pequeno exemplo, eu mostrei para vocês a importância do sistema operacional no computador. Ele é como se fosse um intermediador entre usuário, que no caso, usuário, quando eu falo o termo usuário, é vocês aí que estão na telinha. Então, o sistema operacional ou software, ele é como se fosse um intermediador entre vocês, usuários, e os componentes físicos do computador, tá? Então, ele vai fazer aquela intermediação ali. Tudo que vocês requisitarem, o sistema operacional, tá? Ele irá responder vocês com o auxílio, né, dos periféricos, conforme eu já falei, todos são necessários. E o sistema operacional, ele é esse aí, o intermediador entre usuário, vocês, usuário, sistema operacional aqui e a parte de hardware, que são os componentes físicos. Então, tudo que você solicitar ao software, ele botará as peças, os periféricos, os hardwares para poder trabalhar, que no caso são o HD e o processador. Então, ele é o responsável por pegar as informações de vocês, usuários, e repassar
para os periféricos e colocar eles para trabalhar. Então, assim, conforme vocês podem perceber, há uma junção entre usuário, vocês, sistema operacional e hardware. Entenderam agora? Há uma ligação entre vocês três, usuário, software, que no caso sistema operacional, programas, e hardware, que são as peças. Então, esse conjunto aí sai, como se diz, as funcionalidades de um computador, tá bom? Então, o sistema operacional é isso, é esse intermediador, ele que eu não sei se vocês têm no computador de vocês, o sistema operacional. Vamos lá que vocês têm um Microsoft Windows, que é esse aí azulzinho do cantinho. Se vocês têm esse sistema operacional, tá? Você pode perceber que ele tem área de trabalho, tem os ícones, tem os programas, tem diversas funcionalidades. Você pode criar pasta, criar atalho, tudo através do sistema operacional. Então, o sistema operacional mais utilizado hoje no mundo é o Microsoft Windows. Ele é um sistema operacional pago, tá? Grande parte das empresas, quase 100%, hoje utiliza o Windows, tá bom? Pois, conforme já mencionei, grande parte dos programas são compatíveis. Por exemplo, o Windows, ele é um sistema operacional. Vamos supor que ele é um exemplo, um círculo. Esse círculo, ele é o sistema operacional do computador. E dentro desse círculo, aqui ó, um círculo, e dentro desse círculo tem diversos programinhas, diversos pontinhos, quer dizer. Esses pontinhos são os programas. Eles trazem mais funcionalidades para o seu sistema operacional. E isso vocês vão aprender em aulas futuras, tá bom? Então aqui a gente está estudando agora só os sistemas operacionais mesmo. Então o mais usual aqui é o Microsoft Windows, e que vocês têm que ter foco nele, porque conforme eu já mencionei, grande parte das empresas só utiliza o Windows, tá bom? Em especial o Windows 10. Em seguida temos aqui o Mac OS, ou seja, esse é um sistema operacional voltado para MacBook, ou seja, aquela maçãzinha. Quem aí conhece a maçãzinha da Apple? Essa aqui, ó. Essa maçãzinha aí, os notebooks da Apple têm um sistema operacional chamado Mac OS. Isso é minoria. Grande parte das empresas não utilizam o Mac, tá? Utilizam mais a versão do Windows. Porém, existem empresas que usam mais, assim, o alto escalão dessas empresas, porque quem usa Mac é só quem tem o famoso MacBook, tá bom? Em seguida temos o famoso Linux. O Linux ele é utilizado mais por governo. Órgãos governamentais utilizam Linux. Também tem algumas empresas que utilizam Linux. Por quê? O Linux ele é totalmente gratuito. Ou seja, qualquer pessoa pode ir no site lá do Linux Ubuntu, baixar o sistema operacional e instalar no seu computador. Ele é totalmente gratuito, não tem custo algum. Porém, ele é utilizado por minoria das empresas e utilizado mais por órgãos governamentais, por exemplo, instituições de ensino, tá? E etc. Então, nosso foco aqui, nossa aula será voltada para o Microsoft Windows, tá bom? Então, essa aula vocês aprenderam um pouco sobre o software, lembra? Então, dentro de software, temos o sistema operacional, que agora vocês acabaram de aprender os principais sistemas operacionais e o mais utilizado, que no caso é o Microsoft Windows. Então, na próxima aula, nós iremos mostrar alguns recursos mais utilizados do Windows dentro de qualquer empresa, tá bom? Então, até a nossa próxima aulinha. Tchau, tchau.